Senhoras e senhores, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos resolver aqui a questão de número 22 do vestibular UEL 2012. Essa questão ela vai trabalhar com função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? No nosso caso, a gente vai resolver através tanto por uma regra de 3, eu vou explicar um detalhezinho só que você precisa ficar atento, como também utilizando a lei de formação da função afim. Só que se você optar por resolver por PA, você pode resolver também, tá? Aí fica a seu critério, beleza? Vamos lá, como sempre, fazer a leitura aqui da questão e logo após eu faço a resolução com vocês aí. Bora lá, ó. A dendrocronologia é a técnica que possibilita estimar a idade das árvores através das contagens nos anéis de crescimento. Cada anel do tronco corresponde a um ano de vida de uma árvore. Na primavera de 2011, uma árvore que foi plantada na primavera de 1991 apresenta 16 centímetros de raio da base do seu tronco. Considerando uma taxa linear de crescimento linear, o raio da base desse tronco na primavera de 2026 é... Vamos lá tirar as informações então. Ele diz assim pra gente, ó, que uma árvore que foi plantada no ano de 1991, ou seja, é quando o meu tempo, né, eu acabei de plantar, então é o início, então é quando o meu tempo ele vale 0 aqui. Quando a gente considera isso, obviamente o raio em função do nosso tempo, que vale 0, ele vai ter 0 centímetros porque é o início de tudo, certo? Aí ele disse que essa árvore na primavera de 2011 tem 16 centímetros de raio da base. Então lá, ó, em 2011, a gente precisa analisar o seguinte, ó. Como cada ano corresponde à vida e o raio que determina essa vida aí, se a gente comparar de 1991 para 2011, passaram-se 20 anos. Então é quando o meu t ele vale 20. E o raio em função desse tempo, que é igual a 20, ele equivale lá a 16 centímetros, correto? E aí ele continua dizendo aqui que ele quer o seguinte, ó. Considerando que essa taxa tem um crescimento linear, ou seja, é relacionado através de uma função polinomial do primeiro grau. Ele quer saber quanto que é o raio da base desse tronco na primavera de 2026. Então, ó, 2026. Você pode pensar de duas formas aqui para encontrar o seu tempo, tá? Ou você faz a quantidade que passou daqui para cá e soma em relação ao 20, ou faz direto no caso, que é quando se passaram aqui 35 anos. E ele quer saber qual que é o valor do R quando o meu T ele vale aqui 35, certo? É isso que a gente precisa analisar. Bom, como o crescimento ele é linear, tudo que é linear você pode relacionar através de uma regra de 3, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, veja bem, ó. Quando eu tenho aqui uma primeira resolução, tá bom? Ó? Então, uma primeira resolução aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, o meu T valendo 20, então a gente vai colocar, ó, o ano. A gente vai ter aqui, ó, o valor do raio correspondente a cada ano. Então vamos pensar no seguinte, ó. Quando o meu T ele vale 20, o raio que eu tenho é o equivalente a 16 centímetros. Eu quero saber quando o meu T vale 35 aqui, qual que é o valor do meu X, tá bom? Quando você faz por regra de 3, no caso, sem pensar na função afim, não tem problema. A única restrição que você tem que tomar cuidado é o seguinte, tá? Vamos supor que ele tivesse falado que o raio inicial fosse 10 centímetros aqui. Esse x que a gente vai encontrar, aí você precisaria somar 10, porque ele relaciona lá a um negocinho chamado coeficiente linear da função afim, tá? Então só toma cuidado em relação a isso. Como aqui o início é 0 centímetros, então a gente precisa somar mais nada, fechou? Vamos lá então, ó. Quando eu cresço a quantidade de anos, a quantidade aqui do meu raio, né, o tamanho do meu raio, também vai aumentar. Então quer dizer que essa regra de 3 ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional e a regra de 3 simples, a gente multiplica cruzado aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 20 que multiplica o x, que é igual a 16 vezes 35. Bom, nunca faça essa multiplicação aqui, tá? A multiplicação e divisão é uma das últimas coisas que a gente faz só. Porque pensa comigo, ó. Esse cara ele está multiplicando, eu vou jogar dividindo aqui, então vai ficar assim, ó, x que é igual a 16 vezes 35. Tudo isso dividido aqui por quem? Ó? Pelo 20. Quando eu olho para isso aqui, eu vou poder simplificar da seguinte maneira, veja só. Esse 16 e esse 20 aqui, deixa eu só trocar a cor da caneta que não foi, agora foi, ó. Esse 16 e esse 20 aqui, eu vou simplificar lá por 4, ó. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5. Esse 5 que sobrou aqui, ó, eu vou simplificar com 35. Se está um pouquinho confuso, faz o seguinte, copia tudo de novo que sobrou, ó.
ficou 4 vezes 35 dividido por 5 aqui, ó. Fechou? Quando eu pego esse cara, ó, eu vou simplificar aqui de novo, ó. 35 por 5, aqui vai ficar 7, certo? E aí, quem que sobrou em cima? 4 vezes 7, que é o equivalente a 28 centímetros, tá? De novo, só para você tomar cuidado com o seguinte. Se no valor do tempo inicial, que é no ano de 1991, tivesse o valor aqui de 10 centímetros, você precisaria somar mais 10 aqui, tá? No caso, 10 é só um exemplo, poderia ser 15, poderia ser 30, enfim. Se ele te dá um valor inicial diferente de zero, você precisa levar isso em consideração, fechou? No nosso caso, como é zero, a alternativa correta corresponde aqui à alternativa de letra C. Mas se não ficou claro dessa maneira, vamos resolver aqui de uma segunda resolução através de um negocinho chamado função afim. E como que eu identifico isso? Da seguinte maneira, ó. Como ele disse que a taxa de crescimento é linear, quando a gente fala isso, a gente está relacionando que o tempo e o raio, eles são relacionados através de uma função polinomial do primeiro grau. E se você lembrar aqui, ó, a definição da função polinomial, nesse caso eu estou usando aqui o x como se fosse o t, a gente tem lá, ó, um azinho que é chamado de coeficiente angular, que multiplica a nossa incógnita, mais um bzinho que é chamado de coeficiente linear, ok? Essa primeira resolução, utilizando aqui a lei de formação da função afim, eu vou utilizar só a definição de função, tá? O que que significa esse cara aqui, ó? Tá bom? Lembrando que a gente quer encontrar esse valor aqui. Para encontrar esse valor, a gente tem que determinar o valor do azinho e do bzinho que a gente vai fazer, tá bom? O que que significa esse cara aqui, ó? Bom, vamos destacar ele aqui, ó. Eu tenho aqui que o valor de r de zero vale zero. Bom, se você lembrar que esse cara é onde intercepta o eixo y, você pode jogar o b valendo zero aqui direto, tá bom? Porque isso que é o coeficiente linear. Se você não lembra, não tem problema. Vamos pensar na definição aqui, ó. Bom, o que significa r de zero? Como a lei de formação é essa daqui, é quando o meu t vale zero, não é isso? Ó? Quando o t vale zero aqui. Então vai ficar assim, ó. A, que multiplica o meu zero, mais o valor do meu b. Mas, se eu voltar para a informação que eu tenho ali, ó, quem que é esse valor aqui, ó? Esse r de zero, ele vale zero, não vale? Então aqui vai ficar, ó, zero que é igual. A vezes zero vai dar zero, então não preciso me preocupar, mais o valor do b. Então quer dizer que a gente encontra aqui que o valor do b, ele vale zero, como eu tinha acabado de falar, fechou? Mas se eu encontrei o b, eu tenho que encontrar o a, pensando na definição aqui de função só, tá? Depois a gente utiliza lá o coeficiente angular como uma outra resolução ainda, ó. Vamos lá. O que significa esse cara aqui, ó? R de 20, ele é igual a 16, não é isso? Bom, se o meu R de 20 ele é igual a 16, então vamos pensar, ó. R de 20, comparando aqui, ó, R de t com R de 20, quer dizer que o meu t ele vale 20, como está escrito aqui, correto? Esse cara, que é o meu 20, ó, eu vou substituir, então vai ficar assim, ó, A vezes 20, que é o valor do meu t, então, ó, A vezes 20, mais quem? Mais o valor do b. Mas quem que é meu b? Meu b vale zero. Perfeito, então. B vale zero. Quem que é esse valor aqui de R de 20? R de 20, ó, segundo a informação que ele deu, vale 16. Então vamos substituir aqui, ó. 16 que é igual a A vezes 20, que dá 20A, mais zero que não precisa colocar. Como eu quero encontrar o valor do A, o 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 16 dividido aqui por 20, que é igual ao valor do meu Azinho. Aí da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? A gente pode simplificar aqui por 4, simplificar aqui por 4, e nós vamos encontrar que o valor aqui, ó, do nosso Azinho, tá? Só vou trocar a ordem aqui, não faz diferença nenhuma, é o equivalente a 4 sobre 5, certo? Se eu tenho que o B, ele vale 20, e o meu A, ele vale 4 sobre 5, essa lei de formação aqui, nós vamos escrever assim, ó, R de t, né, o raio em função do tempo, é igual a A, que é 4 sobre 5, que multiplica o meu t, mais o valor do meu b, que vale zero. Mas a minha dúvida é saber quando que era em 2026, que no caso é quando se passaram desde o início 35 anos. Então, ó, vou fazer o R de 35. Quando eu faço o R de 35, isso aqui vai ficar, ó, 4 sobre 5 vezes o valor de 35, mais o zero que não faz diferença, né? Aqui a gente pode simplificar, ó, 35 por 5 vai ficar 7, assim como a gente fez na outra resolução. E aqui nós temos que o R de 35 vai ficar 4 vezes 7, que dá o quê? 28 centímetros, assim como a gente encontrou ali no valor do nosso x utilizando a regra de 3, tá bom?
Porém, se você ainda quiser uma terceira resolução, que aí utilizando a definição do nosso coeficiente angular, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho só para colocar a terceira resolução, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu ainda vou pensar, tá? Taxa de crescimento linear, então eu vou fazer, ó, R de t que é igual a A que multiplica o t mais o valor do meu b. Perfeito. Quando eu penso nesse cara aqui, ó, ele é chamado de coeficiente angular. E o coeficiente angular é dado aqui pela definição da tangente lá de um negocinho chamado inclinação. Mas aí nesse caso a gente consegue chegar nessa formulazinha aqui, ó. É a razão entre a taxa de variação de y dividido pela taxa de variação de x. Pô, o que é taxa de variação? É a diferença entre os valores do y e a diferença entre os valores de x. Mas de quem? Desses caras aqui, ó. O que significa esse valor que está aqui, ó? É quando o meu t ele vale zero, então vou representar isso através de um ponto, e meu y também vale zero. E o que significa esse outro cara aqui, ó? Da mesma forma, ó. É quando o meu t ele vale 20 e o meu y ele vale 16. Então, como a gente pega um ponto no plano cartesiano e sempre esse ponto ele é representado através aqui, ó, de xy, o que a gente vai fazer com esse cara? Esse valor aqui, ó, é o valor do y e esse valor é o valor do y também. Vou fazer a diferença entre eles, então vai ficar assim, ó, 16 menos 0, tá? Tanto faz a ordem, se você pegar esse ponto menos esse ou esse menos esse. Mas sempre mantenha a ordem que você está pegando, tá bom? Dividido aqui, ó, eu não peguei primeiro esse ponto, então aqui a gente tem que pegar o x, ó. X menos 0. Quando eu faço 16 menos 0 dá 16, e aqui 20 menos 0 dá 20. Vou simplificar assim como eu fiz aqui, ó. Vai ficar 4 sobre 5. Esse é o valor do meu azinho, né? Se eu tenho o azinho igual a isso, basta eu pegar esse cara, substituir aqui, e a gente vai encontrar o valor do bzinho. Mas deixa eu explicar para você isso graficamente, tá? Já que a gente está relembrando tudo aqui, a gente está fazendo uma revisão das brabíssimas aqui para você, ó. Quando a gente pega essa função, eu sei falar que essa função, ela está escrita dessa maneira, ela, no gráfico dela, desculpa, tá? Está descrevendo essa reta aqui, ó. Por que está passando bem nesse ponto aqui, ó? Deixa eu destacar para você, ó. Por que eu sei que está passando bem nesse ponto aqui? Porque, ó, o meu x vale 0 e o meu y vale 0. Quando eu pego o meu x valendo 0, eu vou encontrar esse ponto que está aqui, que é quando ele passa sobre o eixo y. E esse ponto onde intercepta lá o eixo y, a gente fala que ele é o nosso coeficiente linear, que nesse caso é o valor do meu bzinho. Então, esse bzinho aqui, ele vale 0. Aí eu tenho o valor do a igual a 4 sobre 5, o b igual a 0, e basta eu fazer essa mesma continha aqui, que a gente vai chegar na mesma resolução. Eu recomendo que você saiba essa daqui. A regra de 3 é legal, mas aí você acaba esquecendo de somar o valor inicial, como eu comentei com vocês. Lembra lá do 10 centímetros? Isso aqui também é legal, mas essa terceira resolução é a que leva menos tempo para você resolver, tá bom? É assim que funciona, beleza? Espero que você tenha gostado aí dessa resolução. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aí e compartilhe esse vídeo com alguém que vai prestar ou prestou o vestibular da UEL aí, beleza? Tchau, tchau pra você, bons estudos, lembre-se sempre que a força esteja com você.